Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Kabbalah Pop. Como você já viu no título, vamos falar sobre Stan Lee, o magnífico criador, podemos dizer, o magnífico criador do universo Marvel, né? O cara criou o Demolidor, os Vingadores, recriou o Capitão América, recriou o Namor, criou o Quarteto Fantástico, o Incrível Hulk, Thor, Homem-Aranha. Eu ficaria cansado só de descrever aqui toda a multidão de personagens que esse homem criou. Ele faleceu agora, no dia 12 de novembro, e aí nós resolvemos fazer essa edição extra. Semana que vem a gente continua falando de Matrix, vamos falar do primeiro filme Matrix. Antes de continuarmos, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, clica aí, inscreva-se no canal, clica no sininho para você poder receber notificações. E nós estamos agora com o site mestrealef.com, e lá no site nós temos os links de todas as nossas redes, você pode ver tudo que estamos fazendo. Também tem ali o link para você inscrever-se na nossa lista do WhatsApp, para você ficar sempre à frente, recebendo informações sobre o que acontece no Centro de Estudos Teoses, quando uma postagem entra no ar, quando um vídeo entra no ar. Então dá um pulo lá no nosso site, inscreva-se, clica ali no link para você inscrever-se na nossa lista. E eu tenho falado muito isso. Se você quer nos ajudar, nós não recebemos doação em dinheiro, mas se você adquirir a camiseta do Sigilo do Céu e o livro A Primeira Caçada, você ajuda a gente pra caramba. Temos feito melhorias para que os vídeos fiquem de melhor qualidade, mas nem tudo nós podemos fazer. Então, às vezes eu vejo pessoas falando: mestre, compra um microfone e tal. Quero muito comprar. Me ajudem a comprar um microfone comprando esses produtos, porque você vai adquirir um produto de excelente qualidade. O Sigilo do Céu tem uma força espiritual muito grande, já escrevi sobre ele. Adquirindo o livro A Primeira Caçada, você adquire excelente literatura, muito mais do que entretenimento, como vocês têm aprendido aqui no Kabbalah Pop. E você não sai perdendo de maneira nenhuma, e você nos ajuda a equipar os nossos vídeos, a equipar o Centro de Estudos e a, quem sabe, visitar você aí na sua cidade, no seu estado, que é um projeto no nosso coração, ok? Então, não se esqueça, site Mestre Aleph. Se você puder, tiver vontade de nos ajudar, adquira esses produtos, são excelentes produtos que vão te fazer bem e que vão nos ajudar também, ok? Vamos lá. Stan Lee. Primeira coisa, eu não vou discutir aqui a relação do Stan Lee e Jack Kirby ainda, eu vou falar em vídeos futuros, mas eu gostaria de dizer que eu acho uma monstruosidade que algumas pessoas estejam discutindo isso agora. O quão criador dos personagens Marvel Stan Lee foi, e que o Jack Kirby era o verdadeiro criador e tal. Não é exatamente isso. Tem até alguma verdade nisso, mas não é exatamente isso. E eu acho que isso não é para ser discutido agora, porque tem pessoas no mundo inteiro de luto, tem pessoas no mundo inteiro sofrendo a morte de Stan Lee. Eu acho de uma falta de sensibilidade, uma insensibilidade grotesca, monstruosa. Eu acho que não é o que se deve discutir agora. Jack Kirby era um gênio, para nós muito mais que um gênio. Stan Lee também era um profeta, e nós vamos falar disso no futuro, tá? Mas nós não vamos tratar disso hoje. Outra coisa, Stan Lee estava sofrendo muito, infelizmente, e eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Os últimos dias dele foram difíceis, porque o cara tinha muita grana, e vocês sabem que a gente vive num mundo das clifas, né? E aí a vida dele, ano passado a esposa dele morreu, e ele vinha enfrentando muitos problemas, até familiares, por pessoas que queriam dinheiro, que só veem dinheiro, que não percebem que dentro do campo da magia o dinheiro é a grande feitiçaria, porque o dinheiro substitui valores mesmo, como coragem, determinação. Ele cria falsos valores para empossar pessoas sem merecimento. Stan Lee estava muito, mas muito além dessas questões. E também não vou discutir isso. Que bom que ele partiu. Que bom que ele conseguiu transcender e escapar
das garras das clifotes e das forças malignas que pretendiam apagar a luz dele. Não vou dizer só que ele está vivo na lembrança, que ele está vivo na obra, ele está vivo de um modo muito mais profundo. E eu fiz algumas postagens logo após a notícia do falecimento. Numa delas eu coloquei uma imagem dele com os heróis emergindo de suas costas, uma imagem que estava circulando pelo Facebook, e eu escrevi que eu seja muitos. E o outro, que foi um texto, eu escrevi o nascimento de um Deus. Vou tentar justificar isso e a partir daí também explicar um pouco mais sobre a nossa visão da corrente 52 Kabbalah Pop. Então vou ter que deixar o Stanley de lado um pouquinho, fazer uma introdução, falar de um pouco mais o que significa essa coisa de arte como magia, de quadrinhos como uma expressão do divino, do cinema como expressão do divino, em especial os quadrinhos, né, que é a grande mídia onde o Stanley se fez, né, ele escreveu, ele criou diretamente para os quadrinhos, e depois a gente volta nele para entender do que é que eu estou falando. Bom, os antepassados dos quadrinhos são, sem sombra de dúvida, as escrituras rupestres. E durante muito tempo se questionou, né, se as escrituras rupestres eram relatos de acontecimentos, ou se elas tinham ou não um perfil estético, né? E hoje a maioria dos estudiosos concorda que elas têm sim um perfil estético, que não havia essa divisão que nós fazemos hoje entre utilidade e estética, né? E que elas tinham um objetivo mágico. Isso é algo quase que unânime. Então todas aquelas inscrições que você pode encontrar nos desertos onde viveram os índios norte-americanos, ou na Austrália, nas Filipinas, onde existem inscrições de mais de 4 mil anos, porque estima-se que aquelas escritas, aqueles desenhos rupestres têm 2.000 anos, são de 2.000 anos antes de Cristo, que elas tinham valor estético e que elas tinham valor mágico. O objetivo das escritas era mudar a realidade, era atrair ou afastar algo. Então muitas vezes se via um caçador matando um animal, mas aquilo não era necessariamente que aquele acontecimento era fato. Ele era muitas vezes uma obra mágica, um desejo mágico, para provocar uma mudança na realidade. A gente avança um pouco, a gente vai bater ali com os hieróglifos egípcios. E aí os hieróglifos, quando você olha uma parede de uma câmara mortuária, de uma pirâmide, você tem ali uma gigantesca história em quadrinhos, né? Você tem uma história sendo contada, a travessia pelo mundo dos mortos, divindades sendo representadas, os faraós idealizados, né? Você, por exemplo, Tutankhamon, ele tinha defeitos físicos, ele não era íntegro no seu corpo, né? Sua forma física, ele tinha alguns problemas de má formação e tudo mais, mas você vai ver as inscrições sempre colocando o faraó idealizado, a imagem dos deuses. Óbvio que as pessoas sabiam como era o faraó, óbvio que as pessoas sabiam como eram os nobres. Óbvio então que aquilo também tinha fundo mágico, e entre os egípcios era evidente que tinha fundo mágico, até um nome que nós usamos que é grego, hieróglifos, hieros é sagrado, e glifos, desenhos, pinturas. Para os egípcios aquelas pinturas tinham substância, elas estavam vivas, elas podiam ser despertadas, elas podiam ser invocadas. Por isso que muitas vezes as inscrições eram apagadas, o nome dos deuses era apagado. Então você tinha ali uma relação direta com a magia e com a realidade. Eles acreditavam mesmo que aquela era a imagem do mundo onde os deuses habitavam, e que o sacerdote e o escriba, eles tinham uma função fundamental. E o escriba, nesse tempo, os hieróglifos não são as letras que nós temos hoje, né? Que são desenhos meio que abstratos. Os hieróglifos eram também letras, mas eram imagens, né? Toda a escrita vai, mais de uma forma ou de outra, vai derivar daí. Então você tem uma ligação logo nos primórdios entre histórias em quadrinhos, tataravós das histórias em quadrinhos, magia, misticismo e o divino. E obviamente a expressão humana e a estética
que você naturalmente vai atribuir a isso. É difícil para nós fazermos essa conexão, porque quando você pega uma história em quadrinhos, você tem muitos interesses, né? Aquilo é feito para vender, aquilo é um produto. O objetivo daquilo é fazer com que você compre. E isso já chegou a momentos tenebrosos na história da indústria dos quadrinhos. Mas você tem nas suas mãos um trabalho que ele tem a mesma natureza, inclusive na sua forma dos hieróglifos e da escrita rupestre. E quando a gente estuda a história das histórias em quadrinhos, das influências das histórias em quadrinhos, a gente vai fazer isso em Kabbalah Pop e também em alguns cursos que eu vou fazer no Centro de Estudos, você percebe uma relação muito profunda com a magia, com o místico, com o sobrenatural, e é uma relação de continuidade. Acontece que a consciência humana, nossa consciência hoje, ela separa as coisas. Então hoje nós temos uma nova fé, que é a ciência, o materialismo. E essa nossa nova fé, ela divide coisas entre racionais e irracionais, entre possíveis e impossíveis. Então nós vivemos num mundo desacralizado, e em que nós, ao mesmo tempo que nós somos fascinados pela matéria, mesmo com toda mudança que se dá na matéria, nós a consideramos descartável, nós a consideramos incapaz de expressar realmente o divino. Então nós temos um símbolo, um hipersigilo nas mãos, que é uma história em quadrinhos, mas a gente não enxerga porque a gente não conhece nem a história e nem a força que aquilo possui. E a inspiração que vem à mente, ao coração dos criadores de histórias em quadrinhos. A arte, a pintura como arte sagrada, ela é muito forte dentro da igreja ortodoxa, das igrejas ortodoxas, né? Bizantinas, gregas, russas. Você entrar numa igreja ortodoxa, você vai ver aqueles quadros que são chamados de ícones, né? Na igreja ortodoxa não há ídolos, imagens, ídolos é uma palavra errada, né? Não há imagens, esculturas, existem os ícones. E a feitura de um ícone segue regras super estreitas. O iconógrafo, ele tem um treinamento espiritual, ele tem uma orientação espiritual para que ele produza um ícone. E o ícone, ele é parte do culto dentro de uma mística muito extraordinária, que também eu vou falar detalhadamente em vídeos futuros. Eu vou ler apenas uma descrição tirada do site Eclésia sobre o significado do ícone. Lembrando, os ícones são pinturas, pinturas sagradas. Eu vou ler aqui uma descrição sobre o ícone. Ícone significa exatamente imagem. Assim, o ícone de um santo representa a imagem simultaneamente terrestre e celeste desse santo, a sua imagem pura e integral. Presta atenção. Podíamos, aliás, dizer que no ícone a imagem humana é pintada como ela era na origem, na criação do mundo, liberta das leis da matéria resultantes da queda. O que o ícone nos mostra não é uma realidade do mundo que nos rodeia, é uma janela que se abre para o céu. E a imagem aí representada é a de uma criatura celeste rodeada de luz. E essa é a razão do fundo dourado que vemos geralmente em cada ícone. Então você entra dentro de uma igreja ortodoxa e você vê os ícones espalhados. Você está mais ou menos vendo ali uma história em quadrinhos. Você está mais ou menos vendo ali a reprodução de uma câmara mortuária egípcia. Aí uma história está sendo contada ali. Inclusive, os ortodoxos vão comparar muitas vezes o ícone com a escritura. Mas o que é mais incrível aqui é que ele diz que aquela imagem, a imagem do ícone, é que é uma imagem verdadeira. Veja só, no ícone a imagem humana é pintada como ela era na origem, na criação do mundo, liberta das leis da matéria resultantes da queda. Que o ícone nos mostra não é uma realidade do mundo que nos rodeia, é uma janela que se abre para o céu. Então os ícones, eles pretendem ser uma realidade, não uma reprodução, não uma mera pintura. Ele pretende ser uma janela, mas quando você olha para aquela janela, o que você vê? Você vê uma imagem bidimensional. Você vê uma história sendo contada sem palavras.
por imagens, imagens simbólicas representativas que o iconógrafo aprende a reproduzir por meio do ascetismo, da meditação e da espiritualidade. Quando você pega histórias em quadrinhos, mesmo no cinema, né? Você esquece o óculos 3D, você está diante de uma imagem bidimensional. O que você vê ali? Deuses, monstros, o bem e o mal geralmente nos seus devidos lugares, sem uma confusão mortal que é essa que acontece no nosso mundo. Não era essa a mentalidade do mundo antigo? Não era assim que viviam os gregos, não era assim que viviam os romanos, eles não viviam imersos no mundo mitológico, eles não viviam cercados pelos deuses, seus calendários, suas decisões não eram todas tomadas a partir do sagrado do divino. Os deuses não andavam entre os homens exatamente como você vê num filme de super-heróis, como você vê numa ficção científica, como você vê numa história em quadrinhos. Então eu defendo que histórias em quadrinhos, elas são ícones. Acontece que por não serem preparados como os ícones são preparados, por exemplo, na Igreja Ortodoxa, eles se tornaram impuros. Quem já viu o filme Corpo Fechado, com Bruce Willis, e que vai sair agora o terceiro filme, né? O personagem, que é o Samuel L. Jackson, Elijah, que encontra o Bruce Willis, que é o cara, o inquebrável do título em inglês, ele tem um problema nos ossos, em que os ossos dele se partem com muita facilidade, e ele cresceu fascinado e percebendo a mística das histórias em quadrinhos. Quando ele conversa com o David, que é o personagem do Bruce Willis, e com o filho dele, ele está contando por que ele acha que o David é um herói. Ele fala que as histórias em quadrinhos, para ele, eram uma revelação que atravessava a história, algo muito parecido com o que você vê no filme Hancock, com o Will Smith, mas que eles ficaram engasgados na indústria. Esse engasgar na indústria é algo que eu vou falar quando eu falar de hipersigilos. Mas as Disneys da vida, os estúdios milionários aí que se alimentam da vitalidade do homem por meio do dinheiro, eles aprisionaram essas ideias. Eles limitaram essas ideias. Em 1992, a Image Comics, que na época era uma grande rival das grandes editoras, né, foi uma editora que nasceu justamente. Os grandes artistas da Marvel e DC saíram e fundaram essa iniciativa Image Comics porque eles estavam cansados de não terem o direito sobre os seus personagens. Aliás, os anos 90 foram uma época sombria para as histórias em quadrinhos, que foi a chamada Era do Cromo, né? 1992, 93 foi a morte do Superman, a maior malandragem que você já viu na história dos quadrinhos. Um puta de um golpe milionário, porque no fim das contas nem morto ele estava. Não é que não há sentido oculto ali, mas ele está tão eclipsado pela ganância, pelo desejo de vender, que acabou se transformando numa regra nos anos 90. Foi o período em que a Marvel quase afunda, e aí a Disney comprou, que a DC quase desaparece, mas a DC saiu melhor disso. Eu sei que dói, dá uma dorzinha na alma quando eu falo que a DC saiu melhor, porque são os filmes da Marvel que são foda e tal, mas não estou nem falando de cinema, estou falando que nos quadrinhos a DC saiu melhor, porque a DC conseguiu se reinventar de um modo muito criativo, mas a Marvel não. Os quadrinhos da Marvel andam ruins, e andam ruins há muito, muito tempo, porque a coisa ali é vender. Então, nessa editora Image Comics, foi lançado um personagem muito famoso, o Spawn, o Soldado do Inferno. Não vou contar a história do Spawn hoje, mas eu vou falar dele no futuro. E o criador do personagem, Todd McFarlane, convidou os caras pica da época para escrever histórias para o Spawn, uma série de histórias. Então ele convidou o Neil Gaiman, ele convidou o Alan Moore, e ele convidou um cara chamado Dave Sim, que não é muito conhecido no Brasil, mas ele criou um personagem independente chamado Cerebus, que eu também vou falar no futuro. E a edição número 10 do Spawn é incrível, porque é o encontro dele com o Cerebus. E como começa esse encontro? O que antecede o encontro dele com o Cerebus? Ele entra numa região do inferno, onde ele vê uma jaula. Atrás da jaula, para fora, passando por buracos da jaula, estão as mãos
de muitos personagens famosos. Você identifica, não vê os personagens, que eles não podiam usar a imagem, né? Mas você vê a mão do Thor, do Capitão América, do Venom. E do outro lado, homens com os braços amarrados e a cabeça com capuz, que não podem ver as criações. E quem são aqueles homens? São os criadores, que estão separados da sua criação. Inclusive, o Spawn vê o Superman, que aparece para ele, uma imagem meio sombria. Ele fala Apocalipse, que é o monstro que matou o Superman, né? Inclusive no cinema. Só que quando ele fala Apocalipse, ele fica preso também. Na primeira aparição ele não está preso. E ele oferece o poder dele para o Spawn. Aliás, todos os personagens ali oferecem o poder deles para o Spawn para serem libertados da prisão que eles estão. Só que o Spawn não consegue libertar. E aparece o Violador, que é o demônio que é inimigo, o arqui-inimigo do Spawn, ou um dos arqui-inimigos dele. Arqui-inimigos, né? Só que é uma figura feminina do Spawn e que diz que ele não pode libertá-los, e ele aparece vestido, é uma figura feminina, não é o Violador mesmo, com um vestido de notas, de dólares. E aí depois os cérebros aparecem, dá uma explicação meio simbólica de que os autores venderam seus personagens e perderam a conexão com eles. Então isso que eu tenho falado de quebrar a casca que envolve as histórias. Quer dizer, as histórias são divinas, mas elas estão envolvidas, como disse o Elijah no filme Corpo Fechado, numa prisão, numa casca que impede que a verdadeira luz delas seja revelada. E essa revelação da verdadeira luz é muito importante para nós, porque no dia 12 houve o falecimento do Stan Lee e houve uma outra notícia, que é a série de TV dos Invisíveis. Vocês têm me acompanhado aqui, me viram falando sobre os Invisíveis e viram quando eu disse que os Invisíveis são um sigilo. O próprio Grant Morrison, criador dos Invisíveis, ele que vai ser o responsável pela série, disse isso. Como acontece a iluminação da humanidade no final de Os Invisíveis? Eu estou contando o final, hein? Puta que merda, mas enfim, não tem como falar sobre isso sem dar um puta de um spoiler. A quarta parede é quebrada. O que é a quarta parede? Sabe quando você está assistindo Deadpool e o Deadpool fala com você? Ou você está assistindo Curtindo a Vida Doidado e o Ferris fala com você? Na linguagem da arte, do cinema, do teatro, a quarta parede é quando o personagem sai do seu universo ficcional e se dirige a você. Então a humanidade alcança a iluminação no final dos Invisíveis quando um dos personagens quebra a quarta parede. Ou seja, o que é iluminação para nós? Quebrar a quarta parede e enxergar os bastidores, o Criador. Mas a quarta parede será quebrada para nós quando a quarta parede for quebrada para eles. Quando eles quebrarem a quarta parede. Quando as restrições, os aprisionamentos, os grilhões do dinheiro, da renda, do querer vender, parar de esvaziar, de esgotar os personagens e eles se mostrem como divindades, como deuses, que é o que eles realmente são. Daqui a pouco a gente volta ao Stan Lee, tá? Não esqueci dele não. Eu vou ler aqui para vocês, eu vou ler uma experiência do George Martin. Quem não conhece o velhinho, né? O criador de Game of Thrones, na minha opinião, atualmente o melhor escritor de todos. Não conheço ninguém que se compare a ele. E para de frescura, a série de Game of Thrones é boa pra caralho. Tem gente que reclama aí, principalmente a partir da quinta temporada, é incrível. Essa matéria foi publicada também no dia 12 de novembro. Ele está falando do livro novo dele, né? Que é o 6º livro da Crônicas de Gelo e Fogo, que não tem previsão de lançamento ainda. Mas eu destaquei aqui o que ele disse. Ele disse que as pessoas cobram que ele escreva algo incrível, né? Que isso é um peso muito grande. Mas que quando ele entra naquele mundo, ele acordava pensando nos personagens, mal podia esperar para sentar-se no teclado. Palavras dele. Quando isso acontece, um mundo desaparece, quer dizer, o nosso mundo. Toda pessoa que já escreveu livros, que já escreveu histórias, já teve essa experiência. Eu não me importo com o que vou jantar, com os filmes que estão em cartaz, com os meus e-mails, com quem está bravo comigo porque o livro ainda não saiu. Tudo isso desaparece e eu vivo naquele mundo que criei.
Mas às vezes, olha essa palavra, é difícil entrar nesse estado de transe. Ele mesmo, eu não estou nem dizendo que ele está dizendo que canaliza, mas todo mundo que escreve já teve essa experiência de um transe, do mundo aparentemente é tão real, tão físico, tão que nos impõe tantas regras, limites e exige tanto de nós, ele some, ele desaparece, e real é aquele mundo que você está enxergando na sua mente. Aí ele comenta sobre, depois do The Winds of Winter, que é o 6º livro, vai ter um 7º livro, né? Esse é o 6º, que ainda não é o último. E aí ele fala sobre o tamanho do mundo de Westeros. E aí ele fala que o primeiro livro da série era para ser apenas um conto curto, que é a primeira temporada, né, de Game of Thrones. Eu só ia escrever esse capítulo, onde Bran e os Stark encontram os filhotes de lobo. Mas então eu comecei a explorar a história dessas famílias e o mundo começou a ficar vivo, diz. Estava tudo na minha cabeça. Eu não podia não escrever. Não foi uma decisão racional. Escritores não são criaturas racionais. Essa é a descrição de uma inspiração divina. Essa é a descrição do Crowley quando escreve o livro da lei. Se você já leu os comentários mágicos e filosóficos, o Crowley diz isso, que queria parar e não conseguia, que não podia, que muitas vezes o livro o frustrava, falava coisas das quais ele rejeitava, que ele não acreditava. Então todo mundo que já criou, que já escreveu e que se deixou levar por essa força espiritual, sabe que não há diferença nenhuma, ainda que você, sei lá, de repente não aceite. Então vamos voltar a Stan Lee. Stan Lee criou um universo de personagens. E esse universo de personagens que ele criou se tornou essencial na vida de milhões de pessoas. Esses personagens são literalmente cultuados, eles são adorados. Cara, você paga uma fortuna para ir no cinema, comer pipoca para assistir um filme em 3D, que não faz diferença nenhuma ele estar em 3D, e você paga, porque você quer ver. Olha o gigantismo desses filmes. Por exemplo, o último aí da Marvel, mais foda da Marvel, foi o Vingadores 3. Uma bilheteria monstra, quer dizer, acontece uma mágica ali, as pessoas desembolsam mesmo muita grana, e eles mexem com o interior das pessoas, não perfeitamente, porque ainda não estão plenamente revelados, mas a gente está vendo uma mitologia viva, plenamente viva e crescente, e Stan Lee foi o grande portal por onde essas divindades, esses espíritos começaram a chegar entre nós. Eu já falei antes que considero Fernando Pessoa o profeta do Novo Aion e não Aleister Crowley. A grande obra para Aleister Crowley era a redução de toda a multiplicidade a um estado de unidade. Aquilo que eu já falei em alguns vídeos, o 2 retornando ao 0, né? E ele falou disso em muitos lugares. O Fernando Pessoa pensava justamente o oposto. Ele pensava que o ego deveria se libertar da sua visão de consciência fechada e expandir-se e abarcar todas as coisas em sua multiplicidade. Ou seja, o homem encontrava a divindade tornando-se uno com a multiplicidade. Por isso que Fernando Pessoa criava alter egos. E quando eu falo criava, era criava mesmo. Ele não só escrevia com outro nome, ele escrevia com outro nome, ele mudava seu estilo, ele criava biografia para esses outros escritores e fazia mapa astral para eles, porque Fernando Pessoa era astrólogo. Agora, isso pode parecer apenas, sei lá, uma esquisitice, uma maluquice de um poeta, mas Fernando Pessoa era místico. Fernando Pessoa ele escreveu sobre esoterismo. E aqui eu vou citar Fernando Pessoa no livro A Procura da Verdade Oculta, Textos Filosóficos e Esotéricos. O que ele entendia como união com Deus, aí você vai entender o que aconteceu no dia 12 de novembro de 2018. É difícil, evidentemente, compreender o que significa união com Deus, mas é possível dar alguma ideia do sentido que tal é suposto ter. Mas assumamos, pondo de lado a falsidade de usar um termo verbal, isto é algo que implica tempo. Assumamos que qualquer que tenha sido a maneira como Deus criou o mundo, a substância dessa criação foi a conversão por Deus da sua própria consciência nas consciências plurais dos seres separados. Quer dizer, havia uma consciência que se tornou consciências plurais. O grande grito da divindade indiana, ó, que eu seja muitos,
da ideia sem a ideia de realidade. Foi o que eu coloquei no post do Stan Lee, que eu seja muitos. O adepto, se conseguir unir sua consciência à consciência de todas as coisas, se conseguir torná-la numa inconsciência ou numa inconsciência de si própria, aquilo que eu sempre disse, não é que o ego some, mas eu, como ser limitado, sumo, porque depois ele diz, numa inconsciência que é consciente. Quer dizer, você não perde a consciência, mas a sua consciência se expande para todas as outras coisas. Repete dentro de si o ato divino, que Deus era um, se tornou tudo, que é a conversão da consciência individual na consciência plural de Deus em indivíduos. É o oposto da fórmula telêmica. Mas ao mesmo tempo ele consegue assim regressar à pluralidade obtida por Deus ao fazer o todo de que ele próprio participe. E ao repetir o ato de Deus, está na realidade a invertê-lo. E ao invertê-lo, ao voltar atrás no caminho para Deus, assim atingindo a união com Deus. Ou seja, quando ele criava, brotavam dele essas personalidades, ele entendia que ele estava repetindo o ato criador de Deus, e ao repetir esse ato, ele precisava, obviamente, retroceder no ato, porque o um retornava, voltava a existir o um. E era isso que ele entendia como sendo unidade com Deus. Fernando Pessoa tinha seu método, e o método de Stan Lee foi esse aí que vocês viram. Tem um documentário sobre o Stan Lee, eu não sei o nome do documentário, mas no final, a imagem final mostra aquela multidão incontável de personagens, e todos eles vão formando o rosto do Stan Lee. Exatamente isso que aconteceu. E sabe o que mais? Ele foi livre do sofrimento humano, e agora ele, de uma vez por todas, uniu-se como um Deus a essa multiplicidade de consciências, de seres, de pessoas, de personas, de personagens, de espíritos, como um prenúncio, porque vem aí a série dos invisíveis, da quarta parede sendo quebrada. Nós percebendo a nossa unidade com Deus, vendo além dos limites da matéria, por meio da descoberta deles, de quem eles são e de quem eles são para nós. Por isso eu entendo e respeito muito a tristeza de todos. Eu também fiquei triste, queria ter podido abraçar o corpo do velhinho mesmo, mas ele está mais vivo agora do que antes, e mais acessível a você do que antes, e também a mim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiz esse vídeo com muito carinho e espero que ele seja muito iluminador para você. Obrigado a todos. Namastê.